O Brasil Justiça desta semana vai abordar a campanha da MB direta já no Poder Judiciário, o funcionamento da Justiça Amapaense e ainda os juizados especiais. O nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça do Amapá, César Escapim. Magistrado há 21 anos, ele é o atual presidente da Associação dos Magistrados do Estado. Doutor César, muito obrigada pela sua participação aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Em primeiro lugar, em nome da Associação dos Magistrados do Amapá, queremos agradecer a você, Renata, pelo convite e à MB pela oportunidade de estarmos aqui presentes e podermos nos pronunciarmos e levarmos alguma coisa do Amapá para o nosso Brasil. Doutor César, na sua avaliação, qual a importância da campanha direta já no Poder Judiciário? O principal motivo da campanha direta já seria a democratização do Poder Judiciário. Nós, juízes, entendemos que com essas eleições diretas, a justiça, principalmente de primeiro grau, poderá ser ouvida pelo tribunal e terá uma maior participação junto ao tribunal nas decisões dos tribunais. A campanha já ganhou a adesão de várias personalidades dos poderes executivo e judiciário e também de algumas associações de magistrados. Como é que está a participação dos juízes amapaenses? No Amapá hoje nós temos uma participação quase que uníssona, unânime, em algumas exceções, e na verdade nós entendemos que o caminho realmente é esse. Nós tivemos inclusive a oportunidade de lançarmos a campanha direta já no estado do Amapá, com a participação da MB, inclusive o presidente Calandra se fez presente, acompanhado do juiz Walter, que é um dos precursores dessa campanha. E lá também tivemos a adesão do senador Randolfo Rodrigues, um expoente hoje a nível nacional, no Congresso Nacional. Também tivemos a participação de alguns deputados federais, o deputado Luiz Carlos, o deputado Bala Rocha e também o deputado Milhome, que são apoiadores, E segundo os contatos que a gente tem mantido, há um compromisso desses parlamentares em apoiar essa proposta no Congresso Nacional. A campanha ela busca a democratização do judiciário por meio das eleições diretas. Para o senhor, quais são as vantagens desse projeto? A gente luta por essas eleições diretas porque entendemos que uma vez eleito os dirigentes do tribunal, nós como magistrados e a associação também principalmente, poderá ser ouvida na elaboração de propostas orçamentárias, com a criação de talvez novas comarcas e novos prédios, da necessidade, ouvindo inclusive os juízes do interior, que é realmente os juízes que têm mais dificuldade e mais necessidade para o exercício da sua atividade jurisdicional. O projeto ele tramita na Câmara dos Deputados e também no Senado. Caso seja aprovado, ele poderá corrigir possíveis falhas administrativas? Na verdade, essas falhas que a gente se reporta seriam o seguinte: o tribunal, quando elabora o orçamento, não tem ouvido os juízes, O tribunal os tribunais hoje funcionam como um órgão fechado, os juízes de primeiro grau e as associações não são ouvidas, e a gente entende que esse projeto visa justamente isso, que o tribunal se democratize, que haja a participação dos juízes e das associações, para levar até o tribunal as reais necessidades do Poder Judiciário e daqueles juízes que estão mais distantes, daquelas comarcas que têm mais dificuldades, inclusive de acesso. Então, nesse sentido que seria a democratização e também para ouvir os anseios dos juízes em matéria institucional, que isso é muito importante, e outras demandas mais, que realmente há no decorrer do tempo. A associação, inclusive, nossa, tem feito várias propostas e pedidos e requerimentos via administrativo e que talvez no início dos anos, quando se elabora os planos, orçamentos, possam ser ouvidos e nela incluídos. Quais são esses pedidos? O senhor pode contar para a gente? Nós temos feito inúmeros pedidos, inclusive junto ao tribunal. Nós temos um problema muito sério hoje no Amapá, que se refere à saúde pública. Não é só do Amapá, mas é a nível de Brasil. Mas nós, no nosso caso concreto, nós temos hoje um plano de saúde da Unimed, e a nossa Unimed
macapaense passa por sérias dificuldades. Inclusive, houve agora uma decisão recente da Agência Nacional de Saúde, determinando a alienação do patrimônio. E, uma vez extinta a Unimed, nós praticamente ficaríamos órfãos de um plano de saúde ou de alguém que pudesse prestar um serviço a contento aos magistrados amapaenses. Por isso, inclusive, nós temos uma proposta encaminhada à presidência do tribunal para que encaminhe um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, visando atender os magistrados na forma de um auxílio saúde nos moldes como criado pela Justiça do Estado do Paraná. Com a aprovação da campanha direta já no Poder Judiciário, os juízes poderão também ajudar nas propostas orçamentárias ou não? O que a gente entende é que uma vez tendo essa oportunidade, havendo uma democratização, com certeza os dirigentes dos tribunais, eles passarão a ouvir o juiz, até porque nós teremos uma eleição direta. Haverão de surgir candidatos dentre os desembargadores, e dentre os candidatos haverão de ter propostas. E dentre essas propostas, nós, como eleitores, não é isso? Poderemos encaminhar propostas ou individualmente ou através da associação para que esses possíveis novos dirigentes, né, venham atender essas propostas formuladas tanto por juízes como pela associação. Para o senhor isso é fundamental? Acredito que seria fundamental, porque no momento que você leva uma proposta, formulada inclusive pela associação, por quê? Porque a associação, antes disso, ouviu o seu associado, e esse associado colocou para a associação a dificuldade por que ele passa, a necessidade por que ele passa, e também na melhoria do serviço, não é isso? Não são propostas só vendo só a pessoa do juiz, mas vendo a justiça como um todo, vendo as necessidades da comarca, necessidades físicas, necessidades humanas, né, de mão de obra, de qualidade, de servidores, de treinamento, vendo também a necessidade de manutenção de prédios, essa coisa toda, né, no dia a dia, também vendo o funcionamento, criando alternativas, sugestões para o funcionamento da atividade jurisdicional. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Amapá, César Escapim, vai falar do funcionamento da Justiça Amapaense. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. Estão abertas as inscrições do 2º Encontro Nacional dos Juízes de Família, promovido pela Escola Nacional da Magistratura. O curso será realizado entre os dias 11 e 13 de setembro, em local a ser definido. 50 vagas estão disponíveis aos magistrados, que podem se inscrever até o dia 7 de agosto no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a campanha da MB direta já no Poder Judiciário. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Amapá, César Escapim, vai falar da Justiça Amapaense. Doutor César, a Justiça Amapaense conta com 89 magistrados filiados à Associação dos Magistrados do Amapá. Qual é a realidade do Estado? Nós hoje temos um grupo de em torno de 90 juízes, dentre os quais a grande maioria, né, com pequena exceção, são associados, filiados à nossa associação e também à MB, e dentre os quais nós temos 9 desembargadores, e os demais são juízes de primeiro grau, que atuam na comarca da capital e também nas demais comarcas do interior. Os magistrados lá, eles contam com uma estrutura eficaz para exercer a jurisdição? No Amapá nós temos a felicidade, a gente sabe da dificuldade que há no Brasil, né, nesses vastos rincões aí brasileiros, e no Amapá nós temos a felicidade de contarmos em todas as comarcas do estado, por mais longínqua que seja, com uma infraestrutura que acredito de dar inveja às demais justiças brasileiras. Em todas as comarcas nós temos um fórum
novo e aonde não tem o tribunal está ampliando, mas são todos os prédios novos. Há uma residência oficial para o juiz titular, uma casa, uma residência de um bom padrão. Também o tribunal mantém uma estrutura para o juiz substituto, né? Quando o juiz substituto ele se dirige até a comarca do interior para substituir o titular, ele tem um local adequado e uma residência mobiliada, inclusive, para lá permanecer. A gente sabe das dificuldades e pode ser que às vezes não encontre um hotel adequado, então o tribunal ousou por bem construir essa residência para o juiz substituto lá permanecer no período da substituição. Também nós temos em todas as comarcas veículos, 2 veículos à disposição do juiz, para ele se deslocar durante o exercício da sua atividade e também naqueles trabalhos em que há necessidade de uso de um veículo. Então, os juízes têm todas as condições de trabalho, não há nenhuma dificuldade do juiz se deslocar e lá permanecer nas comarcas do interior. A informatização é uma realidade em todas as comarcas? Hoje também o Amapá é totalmente informatizado, a Justiça Amapaense é informatizada tanto as comarcas da capital, tanto na comarca da capital como do interior, toda ela interligada, online. Nós temos hoje uma dificuldade pela internet, que o nosso sinal ainda é um sinal fraco, mas agora a banda larga acabou de chegar, inclusive, ao Amapá. Estão concluindo os últimos detalhes e acredito que em breve, agora, acho que talvez no segundo semestre, já seja disponibilizado e com isso vai acelerar ainda mais o trabalho e a eficiência da Justiça em termos de informatização. O senhor falou do trabalho na capital e no interior, como é que é? No interior a gente tem, inclusive, duas comarcas, na verdade, são 2 ou 3 comarcas. Temos a comarca de Oiapoque, que fica mais distante, ela fica a 600 quilômetros da capital, e a interligação é por estrada, Então, também temos a comarca de Laranjal do Jari e Vitória do Jari. São comarcas mais distantes e que a ligação é por via rodoviária. E como o Amapá nós estamos na linha do Equador, tem uma época do ano que chove muito, então muita chuva e realmente então as condições das estradas são rodovias que ainda não são asfaltadas, elas se deterioram muito e isso dificulta muito o transporte e não só do deslocamento de juízes, mas da população toda. Inclusive, para você ter uma ideia, no Oiapoque tem época do ano que o preço, inclusive dos alimentos, extrapola, fica nas alturas em razão da dificuldade dos caminhões, da mercadoria, do alimento, inclusive, chegar até o local. Então, na verdade, nós temos essas dificuldades restritas a praticamente 3 comarcas. A justiça itinerante é uma realidade no estado, Conta pra gente como é que tem sido feito esse trabalho. Então, a justiça itinerante é uma realidade no Amapá, do qual nós nos orgulhamos muito e temos divulgado no Brasil inteiro, tem sido objeto, inclusive, de várias reportagens de empresas de comunicações internacionais. Até mesmo agora há pouco tempo esteve uma, salvo engano, de origem alemã, fazendo uma reportagem sobre isso, no qual nós temos, o tribunal adquiriu um barco, que exclusivamente para essas viagens, aonde esse barco se dirige às comunidades ribeirinhas. Ela é comandada por um juiz de direito, também faz parte um promotor de justiça, um defensor público, também equipe médica, equipe policial, também temos a equipe da polícia técnica, que também faz elaboração de documentos, certidões de nascimento, documentos de identidade. Também temos uma equipe do TRE que se desloca junto na elaboração de títulos de eleitor. E lá o juiz fica praticamente uma semana, mora dentro do barco, que as refeições são feitas no barco, e também ele lá dorme, toda a equipe dorme no barco.
tem os camarotes para a equipe, redes, né, que é comum na região norte o povo de lá dormir em redes. E depois, no final dessa jornada, retorna o barco para Macapá e lá o juiz faz um relatório de todas as atividades e já fica agendado audiências, inclusive, para a próxima jornada itinerante. E a população tem aproveitado esse serviço? Olha, é muito concorrido, inclusive ela é divulgada já com antecedência, né, porque é de 2 em 2 meses que é realizada essa jornada, e as comunidades ficam sabendo previamente dos dias, e há uma acolhida muito grande, um chamado muito grande dos jurisdicionados, inclusive os juízes têm competência plena, né, nessas jornadas, tanto no aspecto familiar, os juízes têm competência para casamentos, divórcios, todo o trabalho, toda a competência plena. Uhum. Então, são mais variadas as questões colocadas ao juiz, conciliações. Hoje nós temos muitos conflitos entre os ribeirinhos, no caso da exploração do açaí hoje, né? O açaí hoje é explorado comercialmente e é um fruto hoje de muito valor, porque o açaí hoje é exportado para o mundo, né? Ele é exportado para vários países e aí, com base nisso, acabou tendo uma valorização muito grande. E como não há demarcação dessas áreas na região, então acontecem os problemas em que uma determinada pessoa acaba explorando o açaí numa outra propriedade que não é demarcada e aí acaba surgindo esses conflitos e o juiz procura conciliar as partes e se não há conciliação ele acaba prolatando uma sentença para solucionar aquela demanda. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Amapá, César Escapim, vai falar dos juizados especiais. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Ser juiz do Mato Grosso é uma carreira difícil, porque é um estado muito grande, de comarcas distantes, difícil acesso, alguns locais só se chega por avião e por barco, mas é uma carreira gratificante, porque o Mato Grosso é um estado muito rico e que tem grandes potencialidades e tem um judiciário de grande futuro e que se preocupa muito em prestar um bom serviço à população, e isso é muito gratificante para nós magistrados. O primeiro Fórum Nacional da Justiça Ambiental, organizado pela Escola Nacional da Magistratura, está com as inscrições abertas até o dia 26 de junho. O curso vai ocorrer de 7 a 9 de agosto. O local ainda não foi definido. 200 vagas estão disponíveis aos magistrados. As inscrições podem ser feitas no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a campanha da MB direta já no Poder Judiciário e o funcionamento da Justiça Amapaense. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Amapá, César Escapim, vai abordar os juizados especiais. Doutor César, os juizados especiais, eles funcionam em todas as comarcas? Nós temos a felicidade, e foi há muito tempo implantado pelo tribunal. Inclusive o desembargador Mário Gutierrez foi um dos precursores dessa ideia e como empreendedor que levou os juizados hoje a todas as comarcas do interior onde tem funcionamento pleno. Quais são as demandas mais comuns? Nós temos hoje visto nos juizados uma grande demanda envolvendo instituições bancárias. Hoje os jurisdicionados eles têm adentrado até os juizados para reclamar de cláusulas, alegam cláusulas abusivas, quanto da contratação de operações bancárias, que na grande maioria hoje é os financiamentos de veículos. E o consumidor, entendendo que algumas cláusulas são abusivas, tem adentrado a justiça para discutir essas cláusulas e ter uma manifestação da justiça a respeito desses fatos. Qual é o tempo médio do julgamento de um processo? Nós hoje, embora temos muita demanda, os juizados amapaenses podem ser considerados como céleres,
Nós temos um tempo de demanda hoje que não leva um ano. Inclusive, nós temos recebido na turma recursal, eu inclusive como membro efetivo da turma recursal, temos já julgado neste ano de 2013 ações que foram intentadas neste ano de 2013. Então, dá para você ter uma ideia, nós estamos agora adentrando no mês de junho e já temos demandas julgadas pela turma recursal que tiveram ingresso neste ano de 2013. Então, dá para considerar que realmente hoje a Justiça do Amapá, em termos de juizados especiais e como um todo, é considerada uma justiça célere. A quantidade de recursos é grande para esse trabalho? Nós hoje temos recebido, na turma recursal, a gente tem visto, talvez até objeto ou fruto de que essas reclamações, na sua grande maioria, são propostas contra bancos ou grandes empresas em que as sedes, né, funcionam geralmente em grandes estados, como São Paulo, Rio de Janeiro. E o que acontece? Essas empresas possuem um departamento jurídico composto e atuante e que praticamente em todas as demandas há recursos. E então, em razão disso, o número de recursos é grande, né? A gente tem procurado julgar com rapidez, até mesmo para evitar o acúmulo de recursos. Inclusive, talvez agora para o segundo semestre, teremos que fazer algumas sessões extraordinárias para que a gente mantenha o nível atual de julgamento dos recursos. Qual é a atual composição da turma recursal no Amapá? Nós agora no estado do Amapá, o tribunal encaminhou um projeto de lei e ousou por bem criar as vagas de juiz titular da turma recursal. Então, hoje no Amapá, esse projeto de lei foi encaminhado e aprovado pela Assembleia Legislativa, no qual foram criadas 4 vagas de juiz titular da turma recursal, dos quais eu faço parte de uma delas, composta por 4 membros permanentes, que só atuam em grau de recurso emanados dos juizados especiais a nível estadual. E sobre a conciliação, ela tem sido eficaz no estado? A conciliação, inclusive, nós temos encampado a campanha, inclusive, a nível nacional, proposta pelo CNJ, em que há uma Semana Nacional da Conciliação e, inclusive, no próprio tribunal também funciona essa Semana Nacional de Conciliação. Temos logrado êxitos grandes, né? Tem havido muitas conciliações e, particularmente nos juizados especiais, ela tem sido eficaz até porque os juizados especiais funcionam, em princípio, com base na conciliação. Então, o juiz, ao receber uma demanda, antes mesmo de chegar ao juiz, há um grupo de conciliadores que tentam, conversam com as partes, com advogados, para se chegar a um consenso, né, um comum acordo. Uhum. Não havendo esse consenso, essa conciliação, a demanda aí é encaminhada, o processo é encaminhado para o juiz, e o juiz, inicialmente, em todas as audiências, ele tenta novamente a conciliação, alerta as partes sobre o benefício da conciliação e procura de todas as formas chegar a um senso comum. Muitas vezes, não havendo êxito, o juiz pode até designar uma nova audiência, desde que ele veja a possibilidade de uma nova audiência para que haja conciliação, evitando dessa forma a prolação de uma sentença, porque uma sentença, como a gente sabe, muitas vezes não atende a ambas as partes. Uma acaba ganhando e a outra perdendo, e aí se tem aquela coisa, quem ganha fala bem da justiça, quem perde acaba falando mal e depois surge o problema na execução dessa sentença. E na conciliação, uma vez conciliado, estando ambas as partes de comum acordo, eu acredito que é a melhor forma de resolver uma demanda. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é James Magalhães de Medeiros, eu sou desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas. Há 36 anos sou magistrado. Recomendo àqueles que desejam a carreira da magistratura, façam por vocação.
E a recomendação que eu dou, estudem e sejam vocacionados para essa tão bela profissão. Agradeço ao juiz César Escapim pela entrevista. Na verdade, nós queremos agradecer, em nome da Associação dos Magistrados do Amapá, agradecer a Renata pelo gentil convite que nos foi formulado e também a AMB por essa oportunidade de Associação de Justiça Amapaense poder ser vista a nível nacional. Muito obrigado pelo convite. Nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.